Se você tivesse hoje R$ 10.000, o que valeria mais a pena? Você investir no Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do país, ou você investir em 3 fundos imobiliários base 10, que são os fundos imobiliários que custam menos de R$ 10. Hoje eu vou te mostrar na prática aqui quanto que rende investir em 3 fundos imobiliários base 10 e que pagam mais de 1% ao mês. E não são qualquer fundos imobiliários, tá? São um dos 3 mais famosos que muita gente investe. E no final a gente vai comparar se é mais vantajoso você investir no Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do país, ou se você investe em 3 fundos imobiliários base 10 que pagam mais de 1% ao mês e que são isentos de imposto de renda. Como eu falei, os dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda atualmente aqui no Brasil. Então isso quer dizer que o valor que eu vou te mostrar aqui ele vai pingar limpo na sua conta aí da sua corretora todos os meses, sem descontar imposto de renda. A não ser que você venda alguma cota desse fundo imobiliário com valorização, aí sim você vai ter que pagar imposto sobre a venda daquele ativo, sobre a valorização daquele ativo. E para quem não sabe o que é fundo imobiliário, rapidinho aqui, fundo imobiliário nada mais é do que você comprar cotas aí na bolsa de valores de fundos que investem em imóveis físicos ou em dívidas atreladas ao mercado imobiliário. Você compra uma cota e recebe aluguel, que são os dividendos, todos os meses na sua conta. Vamos supor que um fundo imobiliário aí está custando R$ 10 e ele paga 10 centavos de dividendos. É isso que você vai receber todos os meses. Isso é só um resumo do que é o fundo imobiliário. Mas agora bora lá para o primeiro fundo imobiliário aqui, que eu tenho certeza que muita gente gosta. O primeiro fundo imobiliário é o MXRF11. É o mais famoso aí na comunidade, que conta com mais de 1.500.000 investidores. E também é um dos que mais pagam. O fundo imobiliário MXRF11 é um fundo imobiliário de papel. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele empresta dinheiro para algumas empresas, essas empresas investem aí no setor imobiliário e elas pagam para ele com juros. E então ele divide os juros com os investidores. É exatamente isso que é fundo de papel. E também existe o fundo de tijolo, que vai ser o último fundo que eu vou explicar aqui para vocês o que é. E uma cota do MXRF11, como eu falei para vocês, que é considerado o fundo mais famoso aí entre os investidores, atualmente está custando R$ 9,64. Nos últimos 12 meses ele pagou 11,92% de dividend yield. Porém, isso aqui puxa os últimos 12 meses, não é garantia aí dos próximos meses ele continuar pagando a mesma coisa. Mas o MXRF11 ele é bem previsível ali, ele geralmente paga entre 0,9 a 0,10 todos os meses. O PVP dele está 1,02, quer dizer que ele está valendo um pouco mais do que ele realmente vale. Por ele ser um fundo imobiliário bem famoso, geralmente ele sempre está aí acima do seu preço, seu valor patrimonial. E como eu falei para vocês, o MXRF11 é um fundo imobiliário de papel. A taxa de administração desse fundo é de 0,9 ao ano, né, com mínimo de R$ 60.000, que é o dinheiro ali que os administradores do fundo recebem. E o valor patrimonial dele hoje é de 4,12 bilhões de reais. Então ele é considerado um fundo imobiliário aí, um dos gigantes do país, se não o maior. E só corrigindo aqui o número de cotistas que eu falei que é mais de 1,5 milhão, ele tem atualmente 1.321.790 cotistas, que são os investidores que investem nesse fundo. E o último rendimento pago por ele foi de 10 centavos. Então a gente vai preencher esses dados aqui na planilha para a gente ver quanto que a gente vai ganhar investindo no MXRF11. A gente vai dividir esses R$ 10.000 em 3 para a gente diversificar nossa carteira e investindo nesses 3 fundos imobiliários base 10. Então eu vou pegar aqui 10.000 dividido para 3, vai dar R$ 3.333. Eu vou preencher aqui MXRF11 e aí eu vou pegar 3.333 dividido para a cota atual do MXRF11, que está 9,64. Vai dar aí 345 cotas do MXRF11, 345 cotas. O último dividendo pago por ele, 10 centavos. E o valor da cota, 9,64. Então do MXRF11 a gente vai receber por mês aí R$ 34 investindo 3.325. E como eu falei para vocês, é isento de imposto de renda. É R$ 34,50 isento de imposto de renda. E só com essa renda mensal aqui você já consegue comprar mais 3 cotas do MXRF11. Só que você já criou o efeito bola de neve, onde todo mês ele, se você reinvestir os dividendos, ele próprio vai estar se comprando. E o segundo fundo imobiliário, ele custa menos de R$ 8 atualmente e é também um dos mais famosos aí no mercado. É o VGHF11. Atualmente uma cota do VGHF11 é R$ 7,64. Ele está bem descontado aí sobre o seu preço, sobre o valor patrimonial de 0,9. Como eu falei para vocês, vamos supor que esse fundo aí está valendo R$ 10 e você está comprando ele por R$ 9. Então ele está com um descontaço na sua cota. E nos últimos 12 meses ele pagou 14,15% de dividend yield. Também é um dividendo bem grande. O VGHF11 também é um fundo imobiliário de papel que investe em dívidas aí no setor imobiliário. Atualmente o valor patrimonial dele é de 1,4 bilhão. Então quer dizer que ele é 2 vezes menor do que o MXRF11,
porém ainda é um fundo imobiliário bem legal. Número de cotistas aí do VGHF11, 393 mil, quase 400 mil investidores nesse fundo imobiliário. Ele é administrado pela Valora Hedge Fund e também a taxa de administração é a mesma coisa do MXRF11, 0,9, só que o mínimo aí é de 10 mil mensais. O MXRF11 é 60 mil mensais. O último rendimento pago por ele foi de 0,09. E aqui vocês veem que ele realmente está descontado. Uma cota do valor justo dele é 8,50 e lá ele está 7,64. Agora vamos pegar e colocar lá na planilha. VGHF11, último dividendo pago por ele 0,09, 3.333 dividido para 7,64, que é o valor que está atualmente, vai dar 436 cotas. 436 cotas. Valor da cota 7,64. Do VGHF11 aí com 3.331 investidos, você já receberia R$ 39,24. Até mais do que o MXRF11. Como vocês estão vendo aqui, a gente já está com uma renda de R$ 73. Agora vamos aqui para o último fundo imobiliário e também é um dos mais famosos do mercado. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, que é o ALZR11. O ALZR11 investe em galpões logísticos. Sabe aqueles galpões que você passa aí na beira de estrada, que tem fábrica da Magazine Luiza, fábrica da Casas Bahia, da Amazon, etc. O ALZR11 pode ser dono de alguns desses galpões. Eu vou já mostrar para vocês aqui aonde que tem mais galpão do ALZR11. Hoje o ALZR11 ele custa um pouco mais do que R$ 10, porém é um fundo imobiliário que vale a pena um estudo. Hoje uma cota dele está R$ 10,44. Nos últimos 12 meses ele pagou 9,34% de dividend yield, PVP dele 0,96. Também está com desconto. E vocês vendo aqui esse dividend yield, eu tenho certeza que vocês, para quem ainda não investe, né, em fundos imobiliários, deve estar pensando, então compensa mais eu investir no fundo imobiliário, o MXRF11 ou o VGHF11 aí, todos os R$ 10 mil. Só que não, gente. O que acontece? Os dois primeiros que eu mostrei, eles são fundo de papel e esse aqui é fundo de tijolo. Aqueles lá, eles investem em dívida, então eles são mais arriscados, porque alguma empresa ali que o MXRF11 emprestou o dinheiro pode não pagar e aí o prejuízo, querendo ou não, vai no final ali para os investidores. E o LZR11, por ele ser um fundo mais confiável, porque é um fundo de tijolo, o máximo que pode acontecer é algum galpão daquele não ser alugado, então ele vai pagar menos do que o MXRF11 porque ele é mais arriscado. É por isso que esse aqui, ele nos últimos 12 meses pagou 9,34%, enquanto os outros pagaram mais do que 1% ao mês. E esse aqui, como vocês viram, ele é até um pouco mais caro, porque você está investindo ali em imóveis físicos. O máximo que pode acontecer, como eu falei, é algum galpão não ser alugado, porém, alguma hora ele vai ser alugado. E aqui ele tem menos cotistas aí do que o VGHF11 e o MXRF11, até porque muitas pessoas investem mais pensando aí no rendimento, né, de quanto que vai ganhar de dividendos. E muita gente não investe aí focado na diversificação para ficar mais seguro. Não compensa você colocar todos os fundos, todos os ovos numa cesta só e essa cesta ser muito arriscada. O número de cotistas aí do LZR11, 165 mil, né, é metade do VGHF11. Valor patrimonial dele, 1,32 bilhão. A vacância dele atualmente aqui está em 0,0. Essa vacância é muito importante para fundo de tijolo, porque está mostrando aqui que não tem atualmente nenhum imóvel aí desalugado. E a taxa de administração é de 0,20% ao ano. E só que a gente já vê que ele pagou bem menos do que os outros fundos imobiliários. Ele pagou 8 centavos. Você investe os R$ 10,44 e ganhou 8 centavos de rendimento. E os imóveis físicos do ALZR11, a maioria dele é em São Paulo, tendo aí 19 galpões lá em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro e 1 no Rio Grande do Sul. Aqui embaixo a gente consegue ver quais são os galpões, ó, Air Liquid, BRF Guarulhos, Atentos, Atilana, BRF Bauru, Dasa Centino, Decathlon, que é aquela loja de esporte aí bem famosa também, Sky, que com certeza deve ser aquela loja de TV por a cabo, Coca-Cola, Globo. Então ele tem aí alguns inquilinos que são bem conhecidos no mercado e que possivelmente não vai dar calote, eu digo assim, de não querer pagar o aluguel, ou atualmente sair aí do galpão onde eles estão. Então bora preencher aqui o último fundo imobiliário para a gente ver quanto que vai render aí esses 10 mil reais nesses fundos imobiliários. O LZR11 hoje está R$ 10,44, deixa eu colocar aqui, o valor da cota R$ 10,44, último dividendo 0,08, preencher aqui a LZR11 e deixa eu dividir aqui, 3.333 dividido para 10,44. Vai dar 319 cotas.
319 cotas. E aí a gente chegou a R$ 99,00 de renda mensal gerada nesses 3 fundos imobiliários, que 2 custam menos de R$ 10 e um custa menos de R$ 11. E lembrando mais uma vez, R$ 99,00 isento de imposto de renda. E o valor aplicado, como vocês estão vendo aqui, R$ 9.987. Nem chegou nos R$ 10.000 ainda, então ainda dá pra gente comprar mais uma cota aí de algum desses fundos aqui para bater os R$ 10.000. Vou comprar aqui do MXRF11, vamos para 346. Pronto, vai gerar mais 10 centavos ali no mês pra gente. Então você teria aí na sua conta quase R$ 100, né, todos os meses investindo nesses 3 fundos imobiliários, isento de imposto de renda, onde você, se você quiser, você saca esses R$ 100, porque ele vai cair diretamente na sua conta, ou da corretora, ou do banco que você for investir, ou você reinveste para você gerar o efeito bola de neve. E aí o seu aporte, vamos supor, ele não vai ser só aquele valor que você decidiu, ele já vai ter mais R$ 100 para você investir todos os meses, porque vai caindo mais dividendos. E aí você vai aumentando, você começa em 100, depois vai para 200, depois vai para 300, e daqui a pouco você está recebendo muito mais do que um salário mínimo aí só de dividendos. O negócio é você colocar metas aí que você pode atingir. E agora comparando com o Tesouro Selic, que atualmente está numa das maiores taxas aí que a gente não vê há muito tempo, de 15% ao ano, o que faz render mais de 1% ao mês. Só que muita gente esquece que no Tesouro Selic ou também qualquer outra renda fixa paga um imposto de renda que começa em 22,5% e termina em 15% aí depois de 2 anos. Então R$ 10.000 investidos a 15% ao ano vai dar cerca de R$ 125 por mês. Rickson, então é muito mais do que eu investi aí no fundo imobiliário. Não, porque se você for resgatar esse dinheiro, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre esse rendimento. Então aí o valor líquido já vai descer para R$ 97,00, R$ 3 a menos do que os fundos imobiliários. Rickson, mas é uma diferença muito pouca, então compensa mais eu colocar o meu dinheiro bem mais seguro ali e receber R$ 3 a menos no mês. E isso aí depende somente de você, depende do seu perfil de investimento, da sua estratégia de investimento, por que você está investindo, para que você está investindo. A diferença entre o fundo imobiliário, como eu falei, é que ele é renda variável, você está comprando uma cota ali na bolsa de valores, então no dia vai estar um preço e no outro dia vai estar outro. Você investir no Tesouro Selic, atualmente a taxa Selic é de 15%, como eu falei, atualmente. Em 2019 ela foi 2%. Então em 2019 os fundos imobiliários estavam bombando, enquanto quase ninguém estava investindo no Tesouro Selic para receber 2% ao ano. E é essa grande diferença. Atualmente ela está 15%, realmente está pagando muito, muito mesmo, quase a mesma coisa do que os fundos imobiliários, mesmo ele sendo aí isento de imposto de renda, está pagando mais. Porém, uma hora essa taxa ela tem que cair. Se ela não cair, o país vai quebrar. Então ela tem que cair e é nesse momento que quem investiu aqui nos fundos imobiliários na baixa, a cota vai se valorizar, porque o pessoal vai sair ali do Tesouro Selic, correr para os fundos imobiliários, e aí esse pessoal vai ganhar com a valorização e com os dividendos. E eu sempre falo isso aqui no canal quando eu falo de fundos imobiliários, ações, Tesouro Selic, porque muita gente só investe momentaneamente. Por isso que eu falei, depende da sua estratégia. Se você investe pro longo prazo e não está precisando de pegar o dinheiro ali muito rápido, o essencial seria você começar a investir em renda variável, mas não é uma recomendação. E se você investe já para pegar o dinheiro no próximo mês ou pegar o rendimento todos os meses, deixa no investimento mais seguro do país, que é o Tesouro Selic. Você está emprestando dinheiro para quem imprime o dinheiro, que é o governo. Então, atualmente está pagando 15% e os fundos imobiliários geralmente pagam 1% a 0,8% ali ao mês. Agora eu quero saber de vocês, pessoal. Comentem aí embaixo se vocês já ganham dividendos ou se vocês pretendem começar a investir ou se você ainda está investindo na renda fixa, numa caixinha do Nubank, no Tesouro Selic, no porquinho do Banco Inter. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor a diferença entre fundos imobiliários, ações, Tesouro Selic, a renda fixa em si, deixa um like aí nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho, que toda semana a gente tem conteúdo novo aqui para vocês. Muito obrigado a você que viu o vídeo aqui até o final e eu te vejo no próximo vídeo.